João Fonseca é completamente dominado por Terence Attman e dá adeus ao Masters 1000 de Cincinnati na terceira rodada, após uma partida dura onde ele foi completamente dominado, acho que essa é a melhor palavra, mas a gente tem algumas coisas a pontuar em relação a esse jogo, temos muitas, né, no caso, eu falo temos porque eu sempre falo no plural, porque o canal sou eu e o Renato, e tudo que eu exponho aqui é a minha opinião juntamente com a opinião do Renato, então a gente sempre conversa antes de cada pós-jogo, pra gente alinhar as questões, eu quis fazer o pós-jogo hoje, porque ontem tava todo mundo de cabeça quente, então a gente sim tem algumas coisas a pontuar em relação ao jogo, em relação à comissão técnica, bastante coisa. No vídeo de hoje é um vídeo ruim, um vídeo triste, né? Luzinha vermelha, quando tem luzinha vermelha tem eliminação. Até a minha cara, eu tô até com o olho vermelho, que até a minha cara está da derrota. Porém, temos aqui que falar. Somos torcedores, mas temos também que analisar tudo que tá acontecendo e vamos analisar esse jogo, todas as nuances desse jogo, que foi uma grande vitória do francês, que já tá colando aí no top 100. O João tá com aquela sina de sempre pegar um tenista em progresso aí na carreira e sempre joga muito contra o João, mas não foi só isso o causador da vitória, é bom falar. Mérito do francês, jogou muito, mas a gente tem algumas coisas também para pontuar. Então vamos lá, direto aqui para análise do jogo. Eu vou colocar primeiro os números do jogo e depois eu vou fazer a minha análise de tudo isso que eu comentei aqui na introdução. Placar 6-3-6-4, né? 2 sets a 0. E quando a gente analisa os números, a gente liga um grande sinal de alerta aqui. Você vê que o serve rating, o Attman sacou muito. O João, na minha opinião, foi abaixo no saque. Foi abaixo no saque. Mas pouco abaixo, porque ele colocou ali 70% de primeiro serviço. Mas o que acontece? O Attman estava devolvendo o saque muito lá atrás. E isso fez com que o João fizesse somente um ace. É óbvio que também o cara lá atrás não significa que você não pode fazer ace. Só que é mais difícil fazer ace. E eu não lembro de um jogo que o João só tenha feito um ace. Né? E o maior alerta no saque do João foi a porcentagem de breakpoints concedidos ao Attman. Foram 13. E olha que ele salvou bastante. Ele salvou 10 de 13. Então até que ele foi bem, né, para salvar os breakpoints, mas foi quebrado ali 3 vezes. Enquanto que no saque do francês, ele teve somente 2 e quebrou uma vez. Teve um bom aproveitamento também. Então, quando você olha o João tendo um bom aproveitamento de conversão de breakpoints e salvando breakpoints, e perde o jogo da forma que perdeu, é uma coisa que a gente fica preocupado. Você vê que o return rating e o serve rating dos dois, nenhum dos dois foi top 10 na ATP. O return rating do Attman foi quase, acho que foi 12º aí entre top 100 da ATP. Essa, para quem não sabe, é a nota, a métrica que a ATP dá pro jogador retornando e pro jogador sacando. Só que o grande ponto aqui que eu tava conversando ontem no nosso clube de membros, que aliás pegou fogo de novo no nosso WhatsApp, foram somente 7 winners. Somente 7 winners. Eu não lembro, e até dei uma buscada aqui recente, eu não lembro de um jogo que o João tenha feito menos de 10 winners na carreira. Não tô nem dizendo o profissional, tô dizendo na carreira contando o juvenil. Eu não lembro de um jogo somente com 7 winners do João. E ele fez ali erros não forçados, 24. É quase 4 erros não forçados para um winner. Ah, mas o Attman estava lá na placa. Não tem problema. Eu acho que a variação tática ela poderia ter entrado. Né? E você vê que o Attman fez 28 winners e 31 erros não forçados. Ou seja, ele lá na placa fez 28 winners. Claro que quando ele sacou ele foi muito agressivo. Eu até quis colocar novamente essa arte, porque a gente colocou aqui antes, no pré-jogo, os pontos fortes e pontos fracos do Attman. Pontos fortes, saque pesado angulado. Deu pra ver. Sacou muito bem, um saque muito forte e difícil de ser lido. Forehand agressivo. O francês ganhou o jogo no forehand. Né? A bola sobrava para ele no forehand, era o winner. E variação nas trocas. Ele nem variou tanto assim, né? Mas você vê que ele é um cara que ele confundiu muito o João, né? Às vezes jogava na paralela, às vezes jogava cruzado, então houve sim variação. E nos pontos negativos é aí que entra o primeiro comentário que eu gostaria de fazer. Sabia-se que o Attman, o golpe mais fraco dele, principalmente defensivamente falando, e até ofensivamente, é o backhand, que é previsível e ele tem dificuldade nesse deslocamento, principalmente para bater de backhand. Isso ficou evidente no segundo set, quando o João ameaçou uma reação. O nível do Attman no segundo set, ele caiu. O nível de jogo dele caiu em relação ao primeiro set. Você pode ver que ele errou bastante no segundo set. Ele errava alguns backhands ali no pé da rede, no meio da rede. Ou seja, acho que faltou... taticamente falando, você explorar mais o backhand do francês, porque todo mundo sabia
que o ponto fraco dele estava ali. E a última questão, a baixa consistência, de fato. Ele jogou num nível alto quase que o jogo todo, mas em alguns momentos ele baixou demais o nível. Né? Foi quando a gente até achou que o João fosse devolver a segunda quebra no segundo set, mas ele conseguiu se segurar bem ali. Só que também o João, quando teve a primeira quebra no segundo set, mais uma vez, perde o primeiro set, volta com energia baixa pro segundo set e é quebrado no primeiro game. Ele foi quebrado também no seu segundo game de saque, no primeiro breakpoint que ele concedeu. Então talvez ali, se ele conseguisse se segurar no saque, uma hora o francês ia diminuir o seu ritmo, diminuir o seu ímpeto ofensivo. O Atman, ele tava no modo kamikaze, ele tava soltando o braço para tudo que é lado. E uma hora ia cair isso. E de fato caiu, mas não o suficiente para o João se recuperar. E olha que eu até achei que quando estava 4-0 e o João fez 4-3 ou 4-2, que ele ficou somente uma quebra atrás, eu achei que o João ia conseguir a virada, mas mais uma vez o João caiu demais o nível. E vou te falar, nível de jogo, o Fokina é muito mais jogador, obviamente, que o francês, né? Tudo bem que o Fokina estava desgastado no segundo set, mas o João, ele fez por merecer as quebras no Fokina. Ele jogou bem nesses games de quebra, né? E contra o Atman, ele jogou bem aquele game que ele quebrou e até ele chegou a ser ameaçado no seu saque, também tomando 0,30, chegou a salvar match point antes no seu saque. Enfim, vamos lá. Em relação ao jogo, a análise do jogo, e aqui eu queria falar bastante sério, e antes de eu falar sobre isso, sobre a análise do jogo, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Tudo que eu for falar agora não tem a ver com o futuro da carreira do João, não tem a ver com o que eu penso, se eu acho que a comissão técnica tem que estar ali, se eu acho que o João tem que trocar de técnico, se eu acho que as paradas do João são erradas ou não. Não tem nada a ver com futuro e nem com decisão que não cabe a mim, porque a mim não cabe decidir o que é melhor pro João. Eu acho que a equipe dele, a família dele, as pessoas ao redor dele são as pessoas certas para decidir isso. Eu tenho que opinar o que eu vi no jogo e o que eu estou vendo no jogo. O que eu estou vendo no jogo do João, e isso não é de agora, não é porque perdeu não, porque a gente nos outros jogos a gente já vem falando sobre isso, inclusive nas vitórias. Eu não vejo o João mudando taticamente no meio do jogo. Eu não vejo o João tendo uma variação tática, tendo um plano B. Ontem, no jogo contra o Atman, o francês jogou completamente diferente do que contra o Cobboli. Completamente diferente. Ele foi receber o saque lá atrás. Ele estava extremamente agressivo, ou seja, ele estudou o jogo do João. Isso é claro pra mim. Com certeza o João devia ter uma estratégia pro jogo, que quando ele viu ali no desempenho, ele deve ter olhado e falado, pô, o cara tá fazendo tudo diferente. E aí é que eu acho que falta um plano B. Falta uma variação tática. Pô, o cara tá recebendo o jogo lá na placa de publicidade, o saque lá na placa de publicidade, dá uma deixadinha, 2 deixadinhas, 3, mesmo que perca o ponto, você faz o cara pensar, ele vai falar, pô, vou ter que correr pra caramba aqui, talvez eu não vou ficar tão atrás. Você mexe com a cabeça do adversário. O francês, ele ficou confortável o jogo inteiro, porque ele conseguiu executar uma estratégia que ele definiu do primeiro ao último ponto do jogo, ele não precisou mudar a estratégia dele. Ele usou a estratégia e o João não mudou a sua estratégia para tentar confundir ou atrapalhar a estratégia do francês. Isso tem a ver somente com o João? Aí é que entra a minha análise em relação à comissão técnica. Uma coisa que me incomoda, e é a minha opinião, tá? Para deixar bem claro, que me incomoda é que eu sinto que o João Fonseca, por alguns momentos no jogo, ele é solitário. Ele não tem um suporte em termos de... Não motivacional, porque motivacional eu acho que até tem. Menos do que deveria, na minha opinião, mas tem. Mais um suporte tático. Olha, faz isso aqui agora. Faz isso aqui agora. A gente vê o Alcaraz, que é um fenômeno do tênis, com o seu técnico, o Ferreiro, o tempo todo dando instrução do que o Alcaraz deve fazer. Inclusive, às vezes o Alcaraz até fica bravo. Não era pra sacar ali. Ou seja, ele ouve muito o técnico. Por quê? Porque o técnico, além da experiência, tem a visão de fora. Né? O tênis é um esporte dificílimo para quem joga, sabe? É muito difícil você tomar decisões, você no calor do momento, você não consegue tomar às vezes a decisão correta. E eu sinto que o João está solitário nos momentos de crise. Os momentos de crise nos jogos dele, os momentos que ele tem que mudar a estratégia, que ele tem que mudar o jeito de jogar, que ele precisa de uma dica, um conselho ali que faça ele reverter alguma situação problemática, eu não vejo acontecer. Se isso é uma questão do técnico, da comissão, isso pouco importa. É o que eu vejo nos jogos. Não só nesse, mas em muitos dos outros jogos.
Então isso eu queria deixar bem pontuado. Outra coisa que eu tô vendo no João, eu sinto que ele tá preso. Ele tá preso. Muita gente pensa assim, pô, o João erra porque ele arrisca muito, ele bate muito na bola. É, ele, ele tá dando os golpes, mas ele tá dando os golpes pressionado. Não é que ele tá errando porque ele tá soltando o braço e a bola tá saindo um pouquinho. Ele tá errando porque me parece que ele tá atacando com medo de atacar. Eu tô vendo que ele tá preso, que ele tá. E isso não é de agora. Isso já é desde Indian Wells ali, quando ele perdeu pro Draper. E principalmente depois da derrota do Tommy Paul, eu sinto o João com uma energia. E não energia física, uma energia mental mesmo. Eu sinto ele abaixo mentalmente na quadra e em pontos de pressão também. E sinto ele muito preso nos golpes mesmo. Qual que é o diagnóstico disso, a causa disso? Isso aí já não cabe a mim, mas o que eu vejo é que o João precisa de alguns ajustes no jogo e principalmente ele vem se colocando uma pressão muito grande para conquistar os resultados e talvez isso esteja atrapalhando. Estamos falando de um tenista mais uma vez aqui. Não tô fazendo críticas ao João, não tô fazendo críticas à comissão, a gente tá analisando o que acontece no jogo porque a gente quer o bem do João, a gente quer que ele conquiste grandes coisas. E estamos falando de um tenista de 18 para 19 anos, ele vai completar 19 anos esse mês de agosto. É extremamente novo, é um top 50, top 45 agora, então em resultados está ok, mas eu sinto nesses jogos que o desempenho do João tem caído por essas questões que eu mencionei. É muito cedo ainda pra gente entender tudo o que aconteceu, não foi uma boa semana do João, não foi até agora uma boa gira de quadradura, desempenho péssimo em Toronto, né, com a derrota pro Skulke, e desempenho ruim em Cincinnati, apesar das 2 vitórias. O ponto positivo foi a resiliência, né? Foi o poder de decisão em momentos, né, cruciais do jogo, principalmente na virada contra o Bull, contra o próprio Fokina. Mas ontem o João não conseguiu jogar e acredito que faz parte da evolução da carreira do tenista você tentar encontrar soluções em momentos de crise. E eu espero e tenho certeza que o João vai encontrar, certo? Muito obrigado a todos, se inscreva-se aí no canal, deixa o seu like. Estaremos aqui firme e fortes. Daqui a 12 ou 13 dias, acho que 12 dias, começa o US Open. E estaremos aqui mais uma vez torcendo para que o João faça uma grande campanha, certo? Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.